Irmãos, não quero ser breve nas palavras, vamos, quem puder ficar em pés. Eu quero agradecer a Deus, agradecer e pedir a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de vocês, irmãos, que estão aqui hoje. Dia de chuva, dia de frio, dia de feriado, família em casa, cobertor em casa, sopinha, se tiver um caldinho em casa. Está dando vontade de largar e ir embora antes da palavra, né? Tanta coisa boa para nosso corpo, irmãos, em casa. Podia ir lá, né? Tá assistindo um filme, fazendo alguma coisa, conversando com amigos, fogueira. Mas Deus é bom, irmãos, e nos ensina, Márcio. Fica mais próximo, não fica aí fora, não. Fica no corredor, não. Mas Ele nos ensina no louvor, irmãos. Ele é a nossa fonte. Se Ele é a nossa fonte, irmãos, por isso que nós vamos orar a Deus pela vida de vocês, pela nossa. Se Ele é fonte, irmãos, tem tudo que nós precisamos ali. Fonte de alimento, fonte de amor, fonte de paciência, fonte de perdão, tolerância, fonte de carinho, fonte de tudo que a gente precisa. Ele é a nossa fonte. E como a gente atinge essa fonte, irmãos, já aprendemos aqui hoje. Basta chamar a atenção de Deus, pastor, para que Ele se incline ao nosso louvor, ao nosso clamor. É fácil, irmãos, Deus se inclinar? É Deus, irmãos. Deus é Deus. Mas aí não está nem falando assim que Ele vai ouvir, Ele vai se inclinar. Irmãos, vale um glória, né? Vale um glória a Deus, com felicidade, sorriso, irmãos, da gente ter sacrificado um monte de coisa para estar aqui. Se nós sacrificamos, Antônio, como você falou, e colocamos no altar, depositamos no altar, se humilhar, Senhor, eu me humilho diante do seu altar e sacrifico todos os meus desejos, da minha carne, de tudo, para estar aqui na tua presença, pastor. Quando faz isso, irmãos, chama a atenção de Deus. Deus, Pai, Senhor eterno. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui no culto, Senhor Deus. Um culto destinado a Ti, Senhor Deus. O Senhor que é o nosso Deus, Pai. O Senhor que é o nosso Senhor. Deus amado, Pai. Quero nesse momento, Senhor Deus, diante do que cantamos, Senhor Deus, diante da Tua palavra, Senhor Deus, apresentar a todos esses irmãos que estão aqui, Senhor, que sacrificaram, Senhor, alguma coisa da sua vida, Senhor Deus, porque sentiram, Senhor Deus, que era mais importante estar na Tua presença, Pai, depositando no Teu altar, Senhor Deus, Deus amado, e se humilhando, Senhor Deus. Pai amado, Senhor, diante desta palavra eu te clamo, Senhor Deus, porque eu tenho absoluta certeza, Senhor Deus, tenho convicção, Senhor Deus, que com esta palavra, Senhor Deus, que foi lançada, teus ouvidos estão inclinados a nós, Senhor Deus, e eu peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame todas as bênçãos, Senhor Deus, porque o Senhor é fonte, Pai amado, derrame sobre cada um que está aqui, Senhor Deus, que ele não saia diferente, que ele não tenha, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus amado, igual foi até hoje, que o Senhor possa abrir os celeiros do céu, Senhor Deus, e possa derramar sobre cada um que está aqui hoje, Pai. É que eu creio, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio que nós já saímos abençoados. Diante não da minha palavra, irmãos, diante da palavra de Deus, que não é homem para que minta, irmãos. Ele derramou uma palavra de bênção sobre nós aqui hoje. Derramou, velho. Toma posse, irmãos, toma posse. Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Abriu a farmácia hoje, Edinho? Abriu? Muita dor de cabeça, não? Bastante injeção. Coluna no dia de frio dói um pouco mais.
Rogério, você não precisou de injeção mais. Graças a Deus. Esse, se Deus quiser, não vai ser seu cliente. E Deus vai preparar outras coisas. Glória a Deus, irmãos. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, Filipenses capítulo 2, e no versículo de número 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, irmãos. Acabamos de cantar, louvar, que quem se humilhar, e Deus vem e complementa a sua palavra. Não façais por contenda, mas por vanglória. Mas por quê? Por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Glória a Deus, Senhor. Fala conosco, Pai. Estamos aqui, Senhor, ávidos para aprender de Ti, Senhor Deus. Pai amado, Senhor, que nosso coração esteja preparado, que nossas mentes, Senhor Deus, se desliguem de tudo que há no mundo, Senhor Deus, que nós estejamos apenas ligados ao trono, Senhor, para receber a Tua palavra. Assim eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vindo no carro, eu conversando um pouquinho com a Yasmin, e perguntei a ela o que era humildade. E em casa ela viu eu estudando, lendo a palavra de Deus, e pedi para ela procurar na Bíblia algumas coisas, e ali ela leu um pouquinho sobre soberba, e eu expliquei para ela o que é soberba, né, filha? Que é você, de algumas formas, se achar que é melhor do que o outro. Foi a maneira mais fácil dela começar a entender. E depois, aí fica mais difícil dela entender que não precisa nem se achar melhor do que os outros, é você se achar melhor já, sem comparar com os outros. E depois, aqui já em São Roque, perguntando sobre humildade para ela, a gente já pensando no que Deus nos traria, e nós estamos cantando sobre isso. Aí ela falou que era bondade. Eu falei, não, bondade é ser bom, ter bondade. Até que chegamos no acordo que eu lembrei ela que é um pouquinho do contrário da soberba, é a humildade. É você não se achar que é melhor do que ninguém, ou não se achar que você é alguma coisa. Mas para nós, irmãos, que já sabemos um pouquinho o que é essa soberba e essa humildade, que a gente possa guardar como humildade, que tenha todos esses que nós já falamos, de a gente não se sentir melhor do que ninguém, mas que a gente possa, Edinho, entender que humildade é a gente ficar longe de nós mesmos. Ela é mais ampla um pouco. Ela é mais profunda um pouquinho, Júnior. Porque quando fugimos de nós, fugimos da soberba. Porque em nós, o que nós mais temos é justamente essas ambições, os nossos desejos, as nossas paixões. Se nós fugimos de tudo isso, e aí sim, nós estamos nos humilhando, como disse e cantamos. Se a gente se humilhar, se a gente se esvaziar do que nós somos, ou do que nós achamos que somos, aí sim, isso é a humildade. Humildade, irmãos, não é um coitadinho, Deus abençoe. Olha aqui um diácono que traz a água hoje. Diaconisa, você pode começar a trazer água, hein? Eu digo que ela é minha diaconisa. Mas não é coitadinho, irmãos. E você trouxe água bem no momento em que eu já falei aqui. Vocês não conhecem, mas tinha um irmão e hoje ele, graças a Deus, não é mais diácono, já é evangelista. Em algum lugar do planeta, ele trazia água justamente, ele trouxe, mas assim, trazia assim mesmo, irmão. Provavelmente dentro dele dizendo, eu não posso nem aparecer, né? Eu sou coitadinho. Não, irmãos, não é isso, a gente não precisa, pode trazer água.
Tão pouco, irmãos, é a gente se vestir mal, para ser coitadinho. Não, isso não é, irmãos. Humildade é justamente a gente entender que nós não somos melhores. Somos, quando fazemos isso, Rogério, totalmente dependentes de Deus. Então, é nisso que a gente fala, que cada um, Paulo já nos ensinou, considera o outro superior a si mesmo. Quer guardar alguma coisa no bolso para você não brigar com ninguém, irmão? Guarda isso que Paulo falou. Guarda isso, irmão, você não vai arrumar confusão mas com ninguém na sua vida. Vai viver feliz, mas vai viver feliz. Em qualquer lugar. Lá no trabalho seu. Aqui, se vier uns 4 irmãos te ajudar. O que for. Sempre vai ter, irmãos, aquele que fala assim, mas faz assim, fala, irmão, até que deve ter razão, mas eu vou dar uma pensada. Talvez, né, o senhor está falando de fazer meio viradinho, né? Entendi. O senhor tem razão. Aí tá bem, irmão, depois vai lá, dá um jeitinho, mostra para ele que não era bem aquilo. Mas ao contrário, Edinho, principalmente na minha área, vocês já ouviram muitas vezes, você querer falar alguma coisa e o médico fala assim, peraí, mas quem é o médico aqui? Não é? Quem é o médico? Mas você tem muito, irmãos, mas muito dono de farmácia, não vou nem falar farmacêutico, que sabe medicina mais do que muito médico por aí. Ao menos acerta mais o remédio. Ao menos acerta mais. Por que não considerar a experiência dele, muitas vezes, melhor do que a minha? Qual o problema disso? Você então se esvaziando, irmãos, é melhor. Qual o perigo? E é isso que a gente vem conversar um pouquinho aqui hoje, pastor. É esta nossa, ao contrário, a soberba. E essa soberba, irmãos, pode vir de tantas formas, elas podem estar atreladas, irmãos, a valores financeiros, vamos falar aqui de poder, e esse poder pode ser ele pequeno, bem pequenino, como pode ser imenso. Acabamos de eleger um presidente da nação. Mas se eu falar para a Elisa, falar assim, ó, Elisa, hoje você vai cuidar das crianças lá. Você é a chefe. Acabei de dar um poder a ela. Acabei de dar um poder. Ou então, você passa a ter um poder financeiro, começa a ganhar um valor a mais, não? E isso antes você pegava para comprar um pãozinho, era uma dificuldade, falava, vou lá comprar 2, é o que tem hoje. Aí Deus te abençoa, você começa a encher o bolso, que você começa a contar na frente, né? Acabamos de falar aqui da oferta, em que o pastor Valdenir aqui leu, irmãos, uma muito conhecida, em que a viúva se dedica e dá o seu melhor, não é isso, pastor, que o senhor falou? Mas o que mais nos chama a atenção, e eu ponho no plural aqui porque a gente concorda nisso, é que no comecinho, irmãos, está escrito assim, ó, Jesus observava a maneira de se ofertar, não a quantidade. Então ainda dá para a gente piorar ainda mais, de que havia muitos ricos ali. Como piorar? Não é só o valor em dizer, ó, havia muitos ricos ali que provavelmente ofertavam. E ela ofertou tudo que tinha, a gente se apega nisso, mas e a maneira, irmão? Se havia muitos ricos, o pastor falou até, aí vai na igreja assim, se tiver umas carteironas bonitas, né? Não é minha não, viu, irmão? Depois vocês podem olhar aqui, mas se tivesse uma, também não há problema nisso, irmão. O problema é a maneira. Não é que, uma Louis Vuitton, assim, aí o seu irmão não está vendo, é V? Da Louis Vuitton é um V? É LV? LV, mãe? Deve ser LV. Já vi umas cintas, tem umas cintas LV, né? Pois é, vai ofertar, ó. Vai fazer questão do LV que tem um LV aqui, ó. Isso é a maneira, irmão, isso é soberba. Que a gente possa ofertar e essa mão esteja escondida e essa também não. Mas também que a gente não amasse de uma forma de que é com alegria. Então, que maneira? Você vê que pequenas coisas nos tornam soberbo. Um carro diferente, algo a mais. Irmãos, eu temo pelo tempo, eu vou tentar, ainda mais hoje está frio,
Mas eu quero falar justamente do perigo da gente estar aqui, irmãos. E esse estar aqui não é a presidência da República, irmão, não é o governo do estado, não é o município, é aonde Deus permite que você esteja. Líder. Aonde for que você tenha um pouquinho mais de destaque, cuidado com as alturas. Perigoso, perigoso, irmãos. Em Lucas, irmãos, só vou só citar, a gente já conhece, capítulo 14, versículo 10, irmãos. O capítulo todo trata justamente da humildade. Da humildade, irmãos. De que ele dá o exemplo de uma festa de bodas, em que ele refere e fala assim: olha, não senta na primeira cadeira. E aqui os crentes levam. Os crentes de São Roque pegou essa palavra de Lucas e guarda no bolso. Essa eles guardam. Senta tudo lá atrás. O obreiro é uma benção. Fala: obreiro, está aqui o lugar, obreiro. Não vem para cá, não sai do lugar. Vai que chega outro. Vai que chega o melhor. Está dentro da Bíblia. Não vamos brigar por isso. Mas justamente é nisso que fala ali em Lucas, de que, olha, senta no lugar mais discreto, porque se você senta num melhor lugar, pode chegar alguém e falar assim: senhor, dá licença, que chegou aqui, o bispo chegou, você tem que sair daqui. Aí eu saio também. Então. Para que a gente seja honrado, para que Deus nos honre. É assim que Paulo nos ensina, justamente em que Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Esvaziar de si mesmo, é o que nós estamos falando, humildade. É tirar o pouco que você tem. Eu tenho, é muito ainda, é muito. Ah, mas não tem, eu não sou orgulhoso. Eu sou humilde. Acabou. Fazem até piadinha, não faz disso? Irmãos, já vi piadinha? Não tem muita piadinha dessa. Olha, eu antes só tinha um defeito. Só tinha um defeito. Alguém já ouviu essa piadinha? Eu só tinha um defeito, irmã Maria. Eu não era humilde. Agora que eu sou humilde, sou perfeito. É nisso que a gente possa justamente esvaziar até o pouco que temos. Não fica no alto, irmãos. Mas até um pouquinho, eu tenho só um pouquinho. Irmãos, comparando eu com Paulo, eu sou nada. Se eu comparando com Paulo, que eu já é uma boa comparação, já não sou nada, irmãos. E Deus chega a Paulo e diz: Paulo, é a mesma coisa que falar assim: tem mais coisa dentro de você. Não, não tem, só sobrou um negocinho aqui. Não, tem mais, esvazia mais. Não, não tenho mais nada. Paulo, minha graça te basta. A minha graça te basta. Se a minha graça te basta, esvazia tudo. Tira tudo que você tem, mas é só um pouquinho. Tira, ainda é muito. É nisso, irmãos. Grandes altitudes, irmãos. O pastor viaja aqui, ó. Qual que é a maior altitude aqui dos Andes, pastor? Bolívia tem altitudes, La Paz não está alto. La Paz é bem alto, mas tem, acho que, alguns lugares mais altos ainda. Bogotá é alto. Altas altitudes, irmãos, cuidado. Cuidado, irmãos, com essa alta altitude. Em altas altitudes, irmãos. Quem já viajou para lá, e times de futebol ficam muito preocupados quando vão jogar em altas altitudes, irmãos. Porque ali falta o oxigênio. A umidade relativa ali do ar é completamente diferente, irmãos. Quando a pessoa vai subindo, a alpinista vai subindo, vai mudando. As coisas vão se alterando, e é bom que a gente faça essa analogia e guarde, irmãos. Porque muitas vezes nós não guardamos a palavra, mas as associações que nós fazemos, elas são lembradas. Portanto, irmão, quanto mais a gente sobe essa altitude, irmãos, menos oxigênio tem,
menos oxigênio começa a entrar nos seus pulmões, irmãos. A primeira coisa que acontece é uma batedeira, não é de fazer bolo, uma taquicardia, irmãos. Começa a disparar o seu coração. O seu sangue que está circulando, irmãos, por isso que dispara, porque começa a chegar menos oxigênio nos seus tecidos, na periferia. Com menos oxigênio, irmãos, as extremidades começam a ficar frias, começam a ficar roxas, pastor. E dependendo do tempo que você passa, numa grande altitude, você começa a se deteriorar, a perder os seus membros, começa a perder aos poucos na periferia, mas nada impede, irmãos, isso aí vai depender do tempo que você se encontra e que você permanece nessa altitude. Perde a mão, perde o braço. E começa, irmãos, também a perder os seus sentidos. Nós temos olfato, temos a visão, temos a audição. Vai menos oxigênio ao cérebro. E essa pessoa, irmãos, na alta altitude, começa a variar, começa a não pensar muito bem, começa a ficar um pouco desconexa, começa a nem se reconhecer, ou outras pessoas podem não reconhecer, que você fica meio atrapalhado. Começa a perder, irmãos, a audição. Aí vê depois, irmãos, dá uma olhadinha, tudo que possa acontecer, conforme vai subindo nessa altitude. Você não ouve mais, começa a ter zumbido, começa a atrapalhar o que você ouve, irmãos. Os raios ultravioletas aumentam, irmãos, conforme você vai aumentando os metros. E esses raios ultravioletas, irmãos, afetam a retina. Se vocês verem, irmãos, está na neve, está subindo. Já é tudo branco que atrapalha mais os raios ultravioletas, irmãos. Pode ver, está tudo encapsulado. E de óculos, para proteger os olhos. A visão começa a ficar embaraçada, embaralhada. Você tem dificuldade, portanto, para enxergar, para ouvir, para pensar. Vamos pregar, irmãos? Senão vocês vão ficar com frio de tanto eu falar de altitude. Vamos para um livro conhecido, irmãos. 2 Samuel, por favor. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11. Graças a Deus, bem conhecido também, então a gente consegue quase que só citar. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no ano em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos, que ele e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em... Só para ver se estão acordados. Hein? Isso. Então Davi não foi para a guerra. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de... Estão acordados ainda. O Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, história muito conhecida de Davi, em que passeava pelo castelo. Diz a palavra de Deus que ele a hora já era tarde, e ele se levanta e começa a andar. E ao andar ele enxerga, a gente não sabe se ela estava no aposento dela ou aonde, se tinha
alguma cascata embaixo, mas de fato que ele olha para Betseba e acha bonito, acha uma mulher atraente. Está falando de Davi, irmãos. Esse Davi, que nós conhecemos lá atrás, em que, se a gente voltar, irmãos, está dizendo lá, um pouco antes de ser consagrado, em que Samuel pergunta ao pai se não havia mais ninguém, fala, tem mais um lá, mas é ruivo, é franzino, feinho, fraquinho, tudo de ruim. E o que ele faz? Cuida de ovelha. Quem cuida de ovelha, irmãos, é o que sobrou para ele fazer. É igual falar assim, o que tem na sua casa? Um é médico, outro é professor, outro é advogado, outro é... E esse aqui, esse limpa a casa. Esse está aí, dá uma força para a mãe, lava a louça, faz alguma coisinha aqui. É esse. Mas é esse, irmãos, em que Deus escolhe por todos esses predicados, que não era ninguém, irmãos, que vai à frente de um gigante. E faz o que, irmãos? Cata ali umas pedrinhas no chão. Cata 5 pedrinhas. É um que se abaixa naquele momento. Lá atrás, Márcio. Ele se abaixa enquanto os outros estão. Os irmãos estão. Está todo mundo abaixado? Os irmãos, pastor, está em pé. O exército de Israel está em pé. O rei Saul, irmão, de certo, podia estar sentado em seu trono, mas está em pé, está bem. O gigante Golias está em pé esperando, irmãos. E Davi está abaixado. Por que isso, irmãos, me chama a atenção? Porque é isso que nós estamos falando aqui hoje, irmãos. Momento da vida de Davi, nós voltamos lá atrás. Um momento que parecia que Davi estava mais por baixo. Era o momento que ele estava mais forte. Aí eu lembro que Paulo falou, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Esse Davi, lá atrás, Deus olhou e falou, unge para rei. Aí o tempo passa, irmãos, e volta aqui, onde nós lemos em 2 Samuel. Que Davi é esse? Já é um Davi no auge, já é um Davi que é rei, já é um Davi coroado, já é um Davi que ouviu lá a multidão de cantar e falar, ei, Saul matou, mas esse aqui, esse é o bom. Não mais franzino, mas de certo já forte, guerreiro, fardado, bonito, com posses, era rei, com mulheres, com o povo atrás, com os soldados. Imagina ele andando, irmãos. Imagina Davi chegando. Se fosse nós aqui, súdito deles, e Davi entrasse aqui, irmãos, não haveria um, irmãos, que não fizesse. Ei, se o presidente viesse aqui, irmãos, todos nós ansiosos, porque chegou o presidente. Por que eu estou fazendo isso, irmãos, e a gente guarda essa analogia? Porque nós estamos falando e falamos aqui, irmãos, que esse daqui, que não tinha nada, destrói gigante. E esse daqui, esse cai fácil. Esse cai fácil, irmãos. Cuidado. Cuidado com as altitudes que nós já falamos. Cuidado quando Deus te colocar e permitir que você chegue aqui, seja lá no posto que você for, mas que você tenha essa referência de, hoje você tem dinheiro, hoje você tem poder, hoje você é isso. Cuidado, irmãos. Cuidados. Esse Davi, primeira coisa, então, versículo 2, voltando, e aconteceu a hora à tarde, Davi se levantou do seu leito e andava e viu.
Primeira coisa que me chama a atenção, justamente, irmãos, que Davi está andando e já não enxerga, irmãos, como deveria enxergar. Que essa altitude já afetou a sua visão. Poderia Davi, irmãos, ter olhado, irmãos, e falado: misericórdia, Senhor. E pensado: é uma mulher de Deus, filha de Israel, tem família, tem esposa, misericórdia, Senhor. Vai para o seu quarto, vai orar, para que Deus tire essa visão, para que Deus tire esse desejo. Mas não, irmãos, como nós falamos nas altitudes, irmãos, ela começa a causar transtornos, a gente passa a não enxergar aquilo que a gente deveria enxergar. Versículo 3, irmãos: e enviou Davi a pergunta por aquela mulher. Ele perguntou, e disseram: porventura está esta Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, teu? Ele pergunta, irmãos. E alguém responde para ele: é a mulher de Elias, de Urias. E ele ouve. Por que, irmãos, se aquele Davi escutava Deus, que manda ele não usar armadura, que manda ele pegar apenas pedrinha, irmãos, e agora, no auge, irmãos, em que ele acha que pode tudo, passa a não escutar. Quando queremos pecar, irmãos, enxergamos o que queremos, não ouvimos. Versículo 13, irmãos, desse mesmo capítulo diz: e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos e seu senhor, porém não desceu à sua casa. Me chama a atenção, e o embebedou, irmãos. Quando a gente, irmãos, se deixa e se passa muito tempo nessa altitude, começamos sim a ter transtorno, irmãos, e começamos a articular. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, irmãos. A gente quer pecar, a gente começa a querer montar. Monta-se os esquemas. Engana. Quando diz que é embebedou, começa a enganar, irmãos. Muito cuidado, irmãos, com o caminho que a gente toma na nossa vida. Não é pecado nenhum, irmãos, e nós falamos de bênção, sim. E Deus tem bênção, e já pedimos hoje aqui, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, irmãos. Que a gente possa comer o melhor dessa terra, irmãos. Mas a todo momento lembrar: eu sei de onde é a fonte, e eu sei que essa fonte pode parar. Eu sei que nada é meu, eu sei que tudo é emprestado, eu sei que eu apenas cuido, eu sei que eu não mando nem em mim, eu sei que eu não sou dono nem de mim, porque alguém comprou, pagou caro, e eu não sou dono nem de mim. É esse, irmãos, o perigo da gente começar. Versículo de número 24, irmãos, para a gente ganhar tempo, quando já ocorreu. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Pouco mais atrás nós sabemos da história, irmãos. Ele pede para que Urias vá à frente do campo de batalha. Na guerra, irmãos, os arqueiros o alvejaram. Ele cai e está feito o que Davi queria que acontecesse. Que a gente possa, irmãos, estar atento, vigiando, porque não é difícil, Rogério, Deus nos abençoar e a gente começar a se afastar. É muito mais fácil, irmãos, a gente servir a Deus nas dificuldades, do que quando temos tudo de bom, temos uma casa na praia. Imagina isso. Um belo carro, seu carro não quebra, seu carro é 2021, já está pensando em trocar, porque está acabando o ano, nós vamos em 22, né? Vou dar mais um ano, 22, mas já está acabando o ano, já está pensando em troca todo ano o carro, tem uma casa na praia, tem uma casa no campo, irmãos, chama para vir no culto, um dia chuvoso como esse, mas se eu me humilhar, e sacrificar aquilo que me custa, agradecer a Deus por tudo que eu tenho, mas estar aqui na casa do Senhor, honrando a Deus, dizendo só o Senhor é Deus, tudo que eu tenho é seu, Senhor.
O perigo é o contrário. É a gente se achar realmente que em qualquer posto a gente é um pouquinho melhor e começar, e por isso, fazer as coisas erradas. E Deus não se importa? Versículo 27 diz, irmãos, do mesmo capítulo, por favor. E passando o nojo, enviou Davi e recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Está falando de Betseba. Porém, essas coisas que Davi fez, apareceu o quê? Mal aos olhos do Senhor. O que adianta, irmãos? A gente ganhar, conquistar, crescer. De novo, irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado com esse tempo que a gente passa na altitude, nessa falta de oxigênio, nesse cérebro que começa a não pensar, nesses olhos que começam a não enxergar as coisas direito, irmãos. Que ele começa a não ouvir os conselhos. Ele foi avisado, olha, ela é esposa de Urias, o servo avisou, e ele, nada. Ele nada, irmãos. Aquele Davi, irmãos, com todas as dificuldades que tinha, com todas as coisas ruins, irmãos, mas aquele Davi tocava uma harpa e os demônios sumiam. Aquele Davi, irmãos, ao invés de mandar matar, chega perto de Saul, irmãos, corta só um pedacinho da sua capa, não toca no ungido. Olha a diferença, irmãos. O que mudou? O nível. O nível de quê? Espiritualidade? Também, mas tem que fazer assim. Aqui não tinha nada, não era nada, mas estava com a unção de Deus. Aqui tinha tudo, podia tudo, mas não estava com Deus. Porque não ouviu, porque não viu, porque perdeu parte dos seus sentidos, irmãos. Por quê? Ficou muito tempo nessa altitude. E nós, irmãos? E nós? Quem nunca passou, irmãos? Ou então está passando por momentos difíceis, irmãos? Eu passei, passo e eu sei que vou passar amanhã. É bom? Graças a Deus, irmãos. Porque nas provas, ela me gera paciência. Paciência, de eu entender, eu preciso ter calma. Eu preciso esperar no Senhor. Mas está difícil. Pois é, quem espera no Senhor, renovarão as suas forças. Hoje está difícil, amanhã suas forças vão estar melhor. E aí tem paciência, espera. E quando você espera, aí você persevera. Aí você vira um crente cascudo, que as coisas serão difíceis, virá prova, Flávia. Mas Deus fala assim, eu espero. Passou? Ainda não. E agora? Passou. E como é que você está? Mais firme, mais maduro, mais próximo de Deus, esperando em Deus. É isso, irmãos. O que pensamos é justamente isso aqui. Agora, quem está aqui, irmãos? Nós falamos de sofrimento, mas vamos ser sinceros. Sincero com você, irmão. Não vou pedir para levantar a mão. Mas qual de nós, irmãos, que nunca foi colocado em alguma situação que você fala assim, e aí? Fui bem, não? Em quê? Preguei muito. Ah, mas não, adolescente. Fez um trabalho na escola. E aí? Eu the best. Foi o melhor. A professora até me chamou lá na frente. Fala aí do seu trabalho. Quem nunca fez, irmãos, uma faculdade, algo técnico, que fosse, uma pós-graduação? Poxa. Mas eu fui secretário, eu já me achei que eu era melhor do que os outros médicos. Depois eu saí da secretaria, falei, eu sou pior que eles. Eu vou ter que estudar. Fui para a GV fazer pós-graduação. E depois que eu fiz, aí eu achei que era melhor mesmo. Olha que imbecil, né? Mas
Eu estou sendo sincero para que vocês sejam também. Em que coisas nos tornam um pouco melhor. Em achar que, porque eu sou músico, eu posso chegar e falar, ei, canta direito, canta melhor. Às vezes a pessoa, irmãos, tem uma voz que não ajuda muito, mas está com o coração todo aberto para Deus. E vem a gente só porque é músico. Não estou tocando ninguém, pelo amor de Deus. Estou dizendo que situações que possam. No pensamento, está pecando. Está dizendo, olha o meu ouvido. Chega a doer. Eu sou músico. Vai ser encarregado agora da fábrica toda. Agora vai ver, né, José? Quem, irmão, seja sincero, quem de nós nunca foi colocado em um degrauzinho um pouquinho mais alto, em que a gente falou assim, poxa, é isso, irmãos, que a gente veio tratar aqui, sobre essa palavra. Toma muito cuidado, irmãos. Deus vai colocar. Deus é bom, Deus nos ama, Deus quer que a gente prospere, sim, e vai nos colocar, mas cuidado, lembra da história de Davi, lembra das altas altitudes, as alterações que podem causar. A pergunta justamente é essa: como nós estamos? Como que está a sua visão? Como que está a sua audição? Um pouquinho mais de paciência a gente caminha. Abre, por favor. A gente, palavra conhecida, Tiago 4, versículo 7. Diz o quê? Resistirá ao diabo e ele? Da área. Primeira coisa que nos faz pecar, irmãos, o zoinho. Não conta a Bíblia, irmão, mas aí faz a gente pensar um monte de coisa, né? Davi não vai para a guerra, manda todo mundo embora, esvazia lá o palácio, e numa hora muito tarde ele se levanta para dar a volta, irmão. Ah, para. Já estava de olho, né? Perdoa, pai, se eu estou pecando. Aí vai, irmãos, e justamente essa visão, pastor, já deturpada, porque era para chegar e justamente, meu Jesus, quero só dar uma volta, estou com calor, olha, quero nem ver. Mas não, olhou a beleza da mulher, olhou as curvas, os belos corpos, tudo isso e fantasiou, perdeu a visão, porque estava lá em cima, irmãos. Tiago nos alerta, ó, ei, resiste, o diabo vai mostrar um monte de coisa bonita para você, não vem de rabo não, esquece isso, irmão. Se Betseba estivesse ali de rabão, vermelha, mas eu sou rosa, ela fala que é parecido. Vermelha, irmãos, chifrão, rabão, tomando banho, ele ia falar, eita, né? Para trás de mim, Satanás, né? Mas não, irmãos. Viu? Bem bonitinho o pacote, vem cheiroso, vem perfumado, vem com carro bonito, vem com poder, eu posso tudo isso, posso te dar. Ei, se de joelho me adorares, foi assim com Jesus. Camarada é ousado, irmão, o diabo é ousado a tentar Jesus. O que pode fazer comigo, com você? Fala a verdade, Ado. No perrengue que a gente vive, no dia a dia ali, para quase às vezes, e quando não, vender, como quer vender o almoço para comprar janta. Chega lá um bem arrumadinho, né, executivo, vamos pensar lá, para lá, né, Mercedes, não. Você que é o senhor não? Por gentileza, você poderia me acompanhar? Como eu estou me assustado, senhor Naldo, eu tenho boas indicações do senhor. Você trabalha nesse ramo, isso aqui, tem a nossa empresa, é essa, daqui, é isso daqui. Eu gostaria que o senhor fosse o gerente representante do estado de São Paulo. O senhor poderia aceitar? Ah, mas o senhor teria que mudar para Guarulhos. Cristo do céu, Deus é bom, arrumou a nossa vida. Desculpa, irmão, dava jeito de fazer, mas agora vamos ver aos olhos de Cristo. Veio o diabo, rabudo, vamos colocar rabudo agora. Sobe aqui, ei, eu sou o diabo.
tudo difícil para você, mas eu consigo te dar tudo isso. Vai morar na Guarulhos, vai largar a igreja, vamos? Quase tentando. E aí você fala assim, não quero, porque o diabo, não quero. Esquece o coitado, vou morar aqui. Porque você está vendo, então ele vem sutilmente, irmãos. Portanto, vigia, resiste ao diabo, visão. Aquilo que você está olhando, irmão, vai orar a Deus sempre. Senhor, te apresento, Senhor, se for de Deus, vou buscar a palavra. É isso, Senhor, não deixe eu olhar. Senão você peca, senão você faz isso daqui. Se não vem a mulher, te seduz, você fica com a mulher. Aí você fala assim, pastor não está vendo, porque eu trabalho lá em São Paulo. Pastor não está vendo, na hora do almoço eu saio mesmo com a mulher, e depois eu faço isso, depois eu faço não sei o quê, não é? E o que eu faço com o Salmo 139? Eu te conheço. Eu conheço o seu deitar. Eu conheço o seu levantar. Eu conheço os seus pensamentos. Eu te conheço por dentro. O que eu faço com isso? Porque perdeu a visão. Resiste, irmãos, resiste. E ele fugirá de vós, irmãos. E a audição, irmãos? A pergunta foi para você. Como é que está a sua visão? Está resistindo? Está olhando aos olhos de Cristo? E a audição, irmãos? Tem ouvido os profetas, irmãos? Cuidado, dê valor aos profetas, irmãos. Eis que te digo, não acho só isso que te digo, mas eu acho que te digo de mim mesmo. De mim mesmo, não, irmãos, dá valor, irmãos. Escuta, retém. Deus sempre avisa, irmãos. Deus sempre usa os seus profetas para avisar. Quem tem dado valor, irmãos, às palavras de Deus? Abre, por favor, em João 8,31. O que diz, irmãos? Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e ela? Está difícil, irmãos? Está aqui, ó. Agora eu estou falando de audição. Escuta, irmãos, quantas palavras Deus já mandou, Mandou profeta, para que você, ei, baixa a bola. Deus está até te abençoando, mas a gente não é nada não, baixa a bola, respeita os outros. Para que falar assim? Para que ser mal educado? Respeita. Cuidado, irmãos. De novo, cuidado. O tempo que você passa aí, nessa altitude, para que não cause lesão. Enquanto está só o sentido, você está ainda perdendo a visão, está meio atrapalhado, não está ouvindo? Sim, irmãos. Mas não esquece que eu falei, você começa a ficar um tempo maior nessa altitude, começa a perder membros, começa a se deteriorar, a pessoa olha, não vê mais a luz em você. Sabe onde que acaba? Lá em Ezequiel. Acaba lá em Ezequiel. Eis que o Espírito me levou, oh Deus, olha que palavra triste, ao vale, e nesse vale só havia ossos. É isso. Não começa já assim, vai perdendo isso. Perde a visão, perde a audição, perde o controle das suas ações, você não está percebendo, está se achando, acha que está tudo bem, começa a deteriorar, a hora que vê, está lá. Desce, igreja, desce desse seu pedestal, desce dessa montanha, irmãos. Mais fácil descer do que cair. Muito mais sábio, irmão, a gente desce devagarzinho, irmão. Reconheço, realmente, eu preciso dar uma descidinha. Mas eu sou pastor dessa igreja. Você é servo de Deus, filho. Minha graça te basta. Eu sou presidente. Minha graça te basta. Não queira. Eu vou encerrar. Agora eu encerro mesmo. Abram Provérbios 16 e eu já encerro. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 16, irmãos. Versículo 18 diz:
A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde do espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. No mesmo capítulo, versículo 5 diz: a abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele se junte mão a mão, não ficará impune. A abominação, irmãos. Deus abomina o soberbo. Deus abomina. Talvez aí a explicação dessas eleições, irmãos. Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós, incluindo os candidatos. E eu fico imaginando Deus e falar, pecador. E esse? Pecador. E esse? Pecador. Mas Deus não divide glória. Fica aí a reflexão. Deus não abre mão, Deus abomina soberba. Cuidado. Abomina. E de vez eu encerro mesmo agora, irmãos. Romanos 12, versículo 32, versículo 3 diz, também conhecida. Só para a gente encerrar agora mesmo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Como que é isso? Conforme a medida da fé, que Deus fez o quê? Repartiu a cada um. Não quero pegar tudo, irmãos. Não quero pegar para você. Não quero achar que você é melhor. Ao contrário, é o que nós iniciamos. Considere o outro sempre superior. Mantenha você. Deixa que Deus te honra. Não busque essas glórias. Se Deus estiver te honrando com bens, com tudo, com família, dê graças a Deus. Saiba que Ele repartiu aqui um pouco para você, um pouco para você. Humildade, irmãos. Foi o que nós louvamos aqui hoje. Guarda, que humildade é que nós falamos, contrário de soberba. Mas mais do que isso, guarda, escreve se quiser. Humildade. Fugir de você mesmo. Fugir, esvaziar. Que fica só a graça, irmãos. Essa graça te leva para o céu. Mas um copinho de vaidade, irmãos, pode te tirar do céu. Fica só com a graça, irmãos. Fica só com a graça. Levanta, irmãos, quero orar de novo pela vida de cada um de vocês. E a gente já encerra, por favor. Edinho, vem orar a Deus, para que Deus coloque a gente debaixo do pé dele. Glória a Deus.